Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leonardo Donato por aqui. O próximo governo federal quer aprovar a PEC da transição. O que seria essa PEC da transição? Quais os impactos delas nas suas finanças? E mais, quais os investimentos que você deve investir em caso dessa aprovação? Mas antes de começar a falar sobre esse tema super relevante, gostaria de pedir para quem ainda não é inscrito no canal se inscrever logo aqui abaixo, tá? E se você achar que esse conteúdo foi bacana, foi legal, gostou do vídeo, dá um like aqui, não custa nada e você ajuda o canal a espalhar esse conteúdo de educação financeira. Então vamos começar a falar sobre esse tema que está, em evidência aí no cenário e o que seria, quais são os impactos nos seus investimentos. Primeiramente, essa PEC da transição, tá? O governo, ele na verdade, ele quer gastar mais do que, ele arrecada, tá? Porque você tem um teto dos gastos, então é o limite que o governo pode gastar, e através dessa PEC da transição, ele quer aí uma autorização para gastar acima do que ele arrecada. O objetivo, que é dito, é de ajudar as pessoas, através aí da Bolsa Família, de R$ 600 e R$ 150 aí para algumas famílias, que têm aí filhos na escola. Tem algum problema com relação a você ajudar as pessoas? Até aí não, É lógico, o ideal seria, que a gente vivesse num país que não tivesse a necessidade, desses auxílios. Mas já que existe, essa necessidade, então quer dizer que o mercado, como o governo está dizendo aí, ele é contra gastar, com as pessoas necessitadas? Na verdade, não. A questão é, o governo quer gastar, com relação a ajudar as pessoas que estão precisando? Ok, mas ele tem que fazer alguns cortes, tá? Como por exemplo, fazer cortes aí nos benefícios que a classe política possui, seria uma das formas. Mas na verdade o governo simplesmente quer gastar mais sem ter aquele recurso. Vamos trazer para a prática, para o nosso dia a dia, Para pensar, você lá ganha aí na faixa, aí, por exemplo, de R$ 2.000 por mês e tudo que você ganha você gasta. De repente você quer começar a gastar mais, por exemplo, com um passeio, com viagens, então você quer aumentar esse gasto. Então, para que você possa gastar mais com passeio, com viagem, é necessário que você faça um corte em alguma outra parte aí das suas despesas. E é isso que o governo, na verdade, não quer fazer. Ele quer gastar mais, no caso seria viajar mais, no caso desse exemplo, só que ele não quer reduzir uma outra despesa que ele tem. Então, o que vai acontecer? O que está acontecendo? Caso seja aprovado a PEC, tá? O governo vai gastar mais do que ele arrecada, automaticamente o risco Brasil ele vai aumentar e você vai ter uma elevação nas taxas de juros. Com essa elevação nas taxas de juros, quem vai sentir? Exatamente a classe mais pobre, E aí você vai ter provavelmente aumento da inflação, que no segundo momento vai atingir exatamente a classe mais pobre. Então, no primeiro momento, essa PEC aprovada vai injetar um dinheiro na economia, as pessoas vão passar a ter, um dinheiro a mais, mas pode ser que lá na frente vai ter um impacto. Então você ganha no início, mas lá na frente a conta chega. Então, o governo quer gastar mais com o auxílio, com a Renda Brasil, futuramente vai voltar a ser aí Bolsa Família, não tem problema, mas ele tem que reduzir os seus gastos, ou aumentar impostos, que seja, aumentar a sua arrecadação, então ele tem que fazer dessa forma. Infelizmente parece que ele não está disposto. Tá, ok, já falei aí o que seria essa PEC, quais os impactos. E quais os investimentos que a gente deve, estar de olho no radar para aproveitar aí esse momento. O primeiro título que a gente poderia pensar seriam os títulos aí que te pagam, a inflação, um cupom, uma inflação mais um cupom, Hoje você tem títulos públicos federais aí pagando 6% mais a inflação. Você tem alguns casos aí de títulos de crédito privado, dos bancos pagando aí inflação mais 8% ao ano.
tá? Você tem alguns casos até de debêntures, né, incentivadas, que são aquelas debêntures que não pagam imposto de renda, pagando aí próximo de 7% mais a inflação. Então são títulos bem interessantes para você pensar em investir. E aproveitando, né, esse cenário aí, que essas taxas aí estão muito boas, né, principalmente pelo que a gente tem aí de histórico recente no Brasil, seria interessante você pensar nesses títulos aí para o médio e longo prazo, não só para o curto prazo, para aproveitar exatamente aí essa oportunidade que está sendo aberta aí com esse aumento dos gastos do governo. Outro título interessante de colocar no radar e ter na sua carteira, sem dúvida nenhuma, são os títulos de renda fixa pós-fixados. Por quê? Hoje a taxa Selic tem 13,75, mas se realmente o governo, né, ele começar a gastar mais do que arrecada, você tem um Banco Central hoje que ele é independente. Então, o Banco Central ele não vai se preocupar se o governo está gastando mais, porque o presidente, né, do Brasil, ele não vai ter o poder de chegar e falar assim, não, presidente do Banco Central, quer trocar você. Então ele só vai poder fazer essa troca quando ele estiver chegando lá no seu terceiro ano de mandato. Então o Banco Central, como ele é independente, o que vai acontecer? Se houver aí realmente um aumento dos gastos, você vai ter uma elevação na taxa de juros. Consequentemente, então você tendo aí um investimento em títulos pós-fixados, eles vão acompanhar essa elevação. Os títulos pré-fixados de renda fixa são títulos que aí você tem que ter um pouco de cautela nesse momento. Pode ser que serão abertas aí oportunidades, como já teve no passado aí títulos, né, passado recente, títulos pagando próximo até 17% ao ano. Mas você tem que ficar bem ciente que pode haver aí, no caso, uma elevação na taxa de juros e você aí ter uma perda nesses títulos pré-fixados. Então, pré-fixados nesse momento, você pode ter no radar para uma ou outra oportunidade que aparecer, mas tem que tomar muito cuidado com eles, tá? Quando a gente vai para a parte de ações, fundos imobiliários, eles tendem, né, a sofrer com os juros mais altos. Então, se você tiver com a visão aí de investir em fundo imobiliário, ações no curto prazo, não é indicado. Agora, se você está pensando lá para o médio e longo prazo, que é indicado para esses dois títulos, faz muito sentido você olhar, né, fazer um mapeamento, de verificar quais são aí as empresas ou fundos imobiliários que estão aí com um preço bem atrativo e com uma visão lá na frente, porque pode ser que está caindo agora, você compra no preço e cai ainda mais. Então isso aí é que você tem que se atentar com relação a esse título. Uma outra estratégia bem interessante aí que você pode ter seriam os fundos de investimentos multimercados, né? Procurar um gestor que tenha apresentado bons resultados, sempre olhar nunca só o histórico de 12 meses, mas de 24, 36 ou até um prazo mais longo para verificar aí por crises, né, diversas que esse gestor passou, qual foi o resultado que ele entregou, porque esses fundos, o nome já fala, multimercado, então ele pode adotar várias estratégias e aproveitar as oportunidades. Olha, não está legal agora ações, mas está legal agora a renda fixa, então ele tem essa flexibilidade de estar se movendo em vários mercados e aproveitar as oportunidades que são abertas nesse cenário aí que a gente está tendo, né? É dito, né, que na crise existem as oportunidades, então aí o fundo multimercado, ele pode estar procurando aí essas oportunidades e fazer bons investimentos. Bom, espero que tenha ajudado, né, a vocês a entender um pouquinho sobre essa questão da PEC, da aprovação, entender aí que o mercado não é contra ou a favor de A ou B. Na verdade, o mercado simplesmente ele reage, né, ao que está acontecendo, né? Então, se tem um governo que gasta mais do que arrecada, ele vai dar a sua resposta, independente se é do partido A ou do partido B. Então, isso que a gente é importante entender o que está acontecendo, porque a gente tem os nossos investimentos, o dinheiro que a gente lutou e conquistou e está aplicado, então é importante que a gente saiba fazer a alocação correta. Legal? Bom, eu vou ficando por aqui, me despeço de vocês com um forte abraço e até mais!